Fala, Barca! Estamos aqui para mais um podcast. E esse não é o meu, não é o seu, mas é o nosso podcast. Ou seja, o podcast da Barca. E hoje o negócio vai pegar fogo ou não vai pegar fogo? Tô com meu amigo aqui. Se apresente, velho. Não, aqui já sabe, né? Essa dupla dinâmica. Bebeto e Romário. Moro e Rariel hoje na voz. Eu não, ele. Bebeto e Romário. E vamos embora. E a gente não tá sozinho, né, Rari? Não estamos sozinhos. Temos dois pesos pesados aqui. Ó. Vamos apresentar qual o tema os convidados antes. Rapaz. Qual vai ser mais polêmico? Convidado, né? Convidado. Então, e hoje a gente tá com dois convidados aqui, inclusive são visitando a Barca pela primeira vez. Olha a gente lá. vai entregar a nossa marca, né? E vai chamar eles para embarcar conosco. Bom, primeiramente aqui conosco, ele que gosta de quê? De pensar. Gabriel Ribeiro aqui conosco, seja bem-vindo, irmão. Nosso querido Matheus de The Chosen. Muito obrigado, muito obrigado. Bota a fotinha de Matheus aí pra vocês verem como ele Me parece. sinto lisonjeado com esse singelo lembrete, essa lembrancinha que vocês me trouxeram. Eu sou Gabriel, eles disseram que eu gosto de pensar porque eu sirvo no pensar, né? Então, eles fizeram esse trocadilho aí meio sem graça, mas tá tudo bem. Tá na hora de praticar um pouquinho. Tá na hora de ficar engraçadinho também. Mas, a gente também não tá só com o Gabs, né? A gente tá com ele. Gabs não, pô. Do A trovão. voz da A verdade. voz da verdade. Te peço. Ele que veio lá Vamos- de aldeia. Vamos pedir pra ele se apresentar cantando Desceu a uma ladeira. música. Mano, seria top. Uma música. Seria uma música. incrível. Solta uma palhinha pra gente. Corta pra mim aqui, nosso querido Sóstenes. Bem-vindo, velho. Obrigado. Eu sei que você já esteve à frente de uma rádio. Faça a abertura aí, por favor. Sucesso! Quero agradecer a presença de você, caro ouvinte e telespectador, que está nos dando a honra da sua audiência. Muito bom. Se apresenta aí, meu irmão. Fala um Queridões, pouquinho. eu quero dizer que estou muito feliz, mas igualmente ofendido, tá? Por duas questões aqui. Começa a polêmica Que já. nem foram apresentadas, eu já quero colocar na mesa. A primeira delas é que você iniciou dizendo que eram convidados pesos pesados. Há Eu acho que foi controvérsias. uma colocação gordofóbica, tá certo? Mas vou relevar em Isso alguma fica medida. para outro podcast. Fica para outro podcast. E a segunda coisa que me ofendeu bastante é o bigode desse cara. A galera da É Barca isso. gosta, tá? A galera da Barca gosta. Pelo Eles amor de mentem pra tu, Matheus. Eles me amam. Onde essa geração de hoje está Onde indo nós parar, vamos né? parar, cara. Mas tô feliz pela oportunidade, né? Eu sou lá da Rio Aldeia. Eu sou da Igreja Rio, mas tenho servido com muita alegria na Rio Aldeia, né? Por meio do Ministério Pia. E estar aqui com vocês é motivo de muita alegria para mim. Que massa, que massa. A gente estava empolgado para ter esse encontro aqui, Barca e Pia. E então a gente vai, eu e o Moura, nós vamos ser os hosts de hoje, né? Tem que Quem vai- respeitar. Vamos conduzir basicamente as perguntas aqui e tudo mais, mas nossos queridos Gabriel Ribeiro e Sóstenes vão ser os nossos convidados que vão falar sobre o tema. E o tema de hoje tá... Cara, pesado. Hoje tem até café. Não, pesado não pode. Opa, mano. pesado Muda, não, Muda aí. Quente, tá Aí, quente. Quente. Tá Hoje Ah, a gente tem isso é até difícil. café pra gente discutir. Café, teologia e política. política. Meu amigo, minha pergunta é a seguinte: o cristão pode ser de direita? Pode ser de esquerda? E o melhor, Jesus seria de qual lado? Ui, aí é... Esquerda ou direita? Eu não Mas sei. segura porque tem a vinheta, né, Rádio? segura. E a vinheta? 1, 2, 3, Puxa a vinheta. Dragon Ball Z. Seu sorriso é tão resplandecente e... nananana. Gente, pra gente começar esse papo depois dessa lindíssima vinheta, eu quero começar fazendo uma pergunta introdutória pra gente começar esse papo aqui. Inclusive, queria dizer aí pros nossos queridos seguidores que nós temos nessa mesa aqui pessoas que têm visões políticas Diferentes. diferentes. E aí? Tan, 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 Como é que será tan. esse podcast de hoje? Fica até o final, porque o negócio está muito bom. Mas minha primeira pergunta para vocês é a seguinte, Gabriel e Sóstenes. Como os cristãos têm se relacionado com a política? Tem sido do jeito certo? Eu quero começar dessa forma com vocês. Penso que a gente pode começar com o nosso querido Gabriel aí. Como os cristãos têm se relacionado com a política? Tem sido do jeito certo? Estão se relacionando com a política de uma forma extremamente errada. Eu percebo hoje que na nossa sociedade, independente de ideologia ou de posicionamento político,
tanto à direita, quanto à esquerda, quanto ao centro, eu percebo que os cristãos não têm se posicionado da forma correta na nossa sociedade, olhando para o ambiente político como um todo. Nós não entendemos como o cristão deve se posicionar na política e, por conta disso, não estamos nos posicionando corretamente. E aí, Sócio, tu concorda com essa fala? Tu discorda? Fala Cara, um pouquinho. concordo. Eu penso que o grande problema é entender o lugar da política na vida, né, das pessoas. Talvez essa paixão excessiva, né, essa maneira muito exagerada com que as pessoas se envolvem com esse assunto, se deva ao fato da galera colocar a política num lugar que não é dela, de salvadora de todas as coisas, de redentora, de solucionadora dos problemas. A gente entende que Deus, na sua soberania, continua exercendo controle sobre todas as... Ele não perdeu as rédeas da existência e a política é um instrumento que Deus também se utiliza para cumprir a sua vontade. Então, eu acho que a gente não pode, a gente tem que ter essa tranquilidade, né, de que Deus, independentemente de quem esteja no poder, continua tomando conta da vida das pessoas e do país, pensando também que existe a nossa parcela de responsabilidade, né? O fato de Deus cuidar das coisas, o fato de Deus não nos abandonar, não nos exime, não nos tira a responsabilidade do nosso voto, do nosso engajamento, da maneira como a gente se envolve. Mas quando eu pego a política, cara, e faço dela um instrumento de divisão, a gente tem visto aí nos últimos anos, tipo de 2014 para cá, o negócio estourou de um jeito que eu tenho muitos amigos que as famílias se esfacelaram. Eu conheço gente que terminou o casamento, eu conheço gente que, cara, é uma loucura. Isso é um absurdo. Tudo por conta de política. Então, com certeza, eu acho que a maneira como as pessoas têm se relacionado com o tema está longe de ser algo com sabedoria, né, e orientado pela palavra. E, cara, eu vou até contar um relato meu, mesmo assim. Eu tenho alguns amigos que não são cristãos, né, e eles costumam falar assim, se Jesus voltasse hoje, com certeza seria de esquerda. Não, aí tem outros que, não, tá doido, seria de direita. E gera essa polêmica, né? E eu acho que essa pergunta é até bem legal a gente discutir à luz da Bíblia. Isso, velho, Jesus hoje aqui, seria de direita ou de esquerda? Por mais que a gente saiba qual é, mas, cara, qual seria a resposta? Não é uma resposta tão fácil de se dar, inclusive, né? Eu até penso que é bem interessante, porque se a gente for correlacionar a modernidade, né, o tempo que a gente vive, com a época que Jesus esteve aqui, né, vivendo seu ministério terreno, ele também viveu essa tensão, porque os seus seguidores, vocês podem aprofundar isso, inclusive, o tiveram como um líder político que viria da linhagem de Davi a fim de destronar ali, né, Roma, e então estabelecer um império terreno. Tinha essa expectativa Tinha nele, essa né? expectativa nele. Inclusive, a gente pode conversar mais pra frente. Eita, a buzina aí, Tem ó. uma buzina aí. Vamos tocando, inverter velho. as cadeiras. Vai inverter as cadeiras, velho? Meu Deus do céu. É a dança das cadeiras. Assim, aqui é assim, porque a gente é Isso é uma dinâmico, a gente se Ó, mas não movimenta. perde o raciocínio, tá? Agora, deixa eu falar Vocês um são negócio muito pra vocês. jovens. Independente das posições políticas de vocês, o interessante aqui no podcast é que quem era direita virou agora, ó, esquerda. Quem era esquerda virou direita. E quem disse que eu era de direita? Não, eu só disse que tava sentado, mano. Ah, tá, entendi. Perdão. Cara, a gente vai sair daqui, obrigado. Brincadeiras à parte. Mas, veja, a pergunta de Moura é a mesma pergunta que, por vezes, os discípulos ali, seguindo Jesus também, puderam ter, né? Jesus é o quê? Ele é aquele, de fato, líder político, e eles tinham essa expectativa, né, no Messias. Então, eu queria ouvir vocês. E, Harry, e a minha pergunta, até a gente que tá no meio cristão, mas até a galera lá de fora. Às vezes a gente tá com os amigos, e aí a gente tá discutindo sobre política, aí sempre tem aquela pessoa que vem e quer falar e pergunta, teu Jesus seria de esquerda. Vamos falar, teu Deus. Então, assim, seria massa até para a galera entender, até na hora de passar, explicar para outros amigos, pessoas da escola, até pais. Sóstenes, Gabriel começou. A segunda pergunta agora, tu começa. Cara, como você bem colocou, eu acho que é uma pergunta um pouco complexa. E não é porque eu acho que Jesus se encaixa mais de um dos lados. Eu, na verdade, acho que Jesus não se encaixa em nenhum deles, né? Talvez a pergunta mais exata seja no sentido de a gente pode ter opiniões políticas distintas das considerações da nossa fé. E a resposta é muito clara, não, né? O Evangelho ele tem princípios e valores que são muito mais elevados do que qualquer ambiente ali do espectro onde você se encontre.
Cara, se a gente olhar hoje, a gente vai perceber, eu estava tendo essa conversa ontem com a galerinha, né? Existem muitos temas, né, que hoje são administrados por um lado do espectro político. Por exemplo, matéria ambiental, meio ambiente. Meio ambiente, a gente sabe que muito dificilmente haverá algum tipo de estudioso ou de político mais conservador que levante uma bandeira nesse sentido, né? A questão do racismo, a questão das relações de trabalho, a questão da desigualdade social, do preconceito e etc. Parece que um lado se assenhorou, pegou todas essas pautas para si, porque o outro lado talvez tenha ficado com medo de enfrentar esses temas e acabar enveredando por algo que para ele é diferente daquilo que é que é o mais ortodoxo, que é o mais conservador. Então, eu acho que dos dois lados a gente vai ter temas, né, que se assemelham demais com aquilo que Jesus ensinou não somente aos seus discípulos, mas a todos aqueles que caminhavam com ele. Vamos lá. A Bíblia fala, e a gente vai ver Atos mostrando isso de um jeito muito legal, sobre o cuidado que a gente precisa ter com os menos favorecidos, com o pobre, com o estrangeiro. A gente vai lá para Atos 6, cara, Estevão, uma das passagens mais belas do Novo Testamento, é a defesa que Estevão faz do Evangelho quando estava diante das autoridades religiosas no Sinédrio e depois vinha a ser assassinado, se tornando o primeiro mártir e tal. Cara, Estevão foi escolhido para alimentar viúvas e órfãos de fala grega, né? Havia uma tensão, a igreja estava enorme, tinha mais de 5.000 pessoas ali, e os apóstolos disseram, a gente sabe a nossa responsabilidade, que é tocar a questão do ensino. Vamos escolher entre nós, estabelece 3 critérios lá, sabedoria, cheio do Espírito Santo, boa reputação e tal. E Estevão estava entre eles, porque havia esse cuidado em alimentar as pessoas. A gente, às vezes, não encontra esse discurso mais voltado ao cuidado do pobre na direita. Sim. Isso é um fato. Se você for observar os discursos... Agora, às vezes esse discurso ele é tão excessivo de um lado que passa a ser mais importante até do que o próprio evangelho. Estou falando de crente, né? Do lado da direita, por exemplo, você vê a questão da valorização da ética do trabalho. Paulo vai dizer, por exemplo, que aquelas pessoas que não quiserem trabalhar nem comam. Sim. Tá ligado? Você não vê isso sendo falado do outro lado. Do outro lado, na verdade, eu já ouvi muitos amigos meus dizendo assim, cara, se eu pudesse, eu não trabalharia. Mas o trabalho é um dos pilares, inclusive, de ordem criacional. Antes da queda, Deus está... criacional. Entendeu? Então, eu acho que se a gente olha com cuidado para todos os lados, a gente vai ver coisas aí que a gente pode extrair, né, como sendo influenciadas até mesmo por princípios bíblicos. Então, eu acho que Jesus, ele está acima de qualquer lugar que a gente possa apontar, né, no espectro, e dos dois lados a gente vai ver alguma coisa aí que a gente possa... Agora, só complementando, para não falar demais também, tem coisas que para a gente são inegociáveis. Sim. Por exemplo, a questão do aborto. Cara, não dialoga em absolutamente nada com aquilo que a gente entende que é a vontade revelada do Senhor. Não tem nada a ver, né? Entre outras coisas. Aí a gente pode entrar na questão do casamento de pessoas do mesmo sexo e tal. A gente sabe que lado defende isso aí. E são coisas assim que para nós cristãos, né, reformados, pessoas que entendem o valor das escrituras, são assuntos inegociáveis. Sim. Então a gente precisa de fato separar todas essas coisas. Manda, Biel. Eu acho, Harry, quando você faz essa pergunta, ou Moura, vocês fazem essa pergunta, Jesus seria de direita ou de esquerda? Ela já parte de um pressuposto errado, que é, Jesus teria qual tipo de cosmovisão, de direita ou de esquerda? Quando a gente olha para o evangelho em si, se eu digo Jesus se encaixaria em qual aspecto político, eu estou considerando que esse aspecto político vai ser superior no aspecto de cosmovisão, inclusive do que o próprio evangelho que Jesus vai trazer. Então, quando eu encaixo Jesus em uma cosmovisão, eu estou colocando Jesus abaixo dessa cosmovisão. E é justamente esse o problema. Nós não podemos enxergar o evangelho de Jesus à luz de nenhuma ideologia que nós temos na nossa sociedade. Porque se eu fizer isso, a minha cosmovisão vai ser enviesada por essa ideologia. Eu tenho que fazer justamente o contrário. Enxergar essa ideologia à luz do Evangelho de Jesus. Se você, adolescente aí, se identifica como cristão, não se preocupe, você não precisa se identificar mais como nada. Nem como de direita, nem como de esquerda, nem como feminista, nem como isso ou aquilo. Porque o Evangelho em si, ele já é suficiente para
conduzir e nortear o nosso pensamento sobre todas as esferas da sociedade. Se você ainda não encontrou no Evangelho algo que lhe explicasse como interpretar essa realidade que você quer interpretar, é porque você ainda não pesquisou o suficiente. Mas o Evangelho tem resposta para tudo na nossa sociedade. Ele quebrou a quarta parede. Ele quebrou a quarta Não parede. são nem 10 minutos. Ele quebrou a E ele já quarta falou, parede. adolescente. Parece um político, né? É isso, velho. Tem futuro, hein? Eu voto em você. Eu vou me candidatar, hein? De Carnaíba pra Recife. Tem que respeitar esse sotaquezinho, só ele tem. Ei, Foi tocado num ponto aqui, eu gostaria de fazer um complemento aqui que eu acho pertinente, né? Concordo com as opiniões de vocês. A gente vai conseguir perceber nos lados opostos. Infelizmente, a gente vive uma política polarizada, né? Muito. Mas a gente vai ver em ambos os lados. E quem não conseguir enxergar isso é porque é extremista. A gente vai conseguir ver facetas do evangelho Sim. em ambos os lados, né? Coisas boas em ambos os lados, mas também a gente vai conseguir perceber coisas ruins em ambos os lados. E quem não consegue perceber as coisas ruins também é porque já foi cooptado por essa questão da polarização, né? Sim. Mas é importante a gente entender que tem até uma frase que diz: eu não sou nem de direita, eu não sou nem de esquerda, eu sou do alto. Sou do alto, né? Legal, eu até entendo o conceito teológico da frase, mas a gente também precisa perceber que nós somos cristãos, mas sendo cristãos, nós também somos cidadãos. Né? Sim. Temos o ser do cidadão também. E nos cabe, enquanto cidadãos, cumprir com as nossas obrigações, ter a sabedoria que vem do alto e está revelado na Bíblia, para que então a gente tome decisões que vão impactar, sim, os nossos irmãos, quer que eles sejam nossos irmãos cristãos e nossos amigos também, quer sejam eles cristãos ou não, diante do nosso voto. A gente vai votar em um lado, a gente vai votar no outro lado, a gente vai anular, a gente vai votar branco, mas a gente precisa de respaldo bíblico, inclusive, para que a gente entenda qual seria a melhor decisão e não nos abster. Por exemplo, Gabriel falou, você não precisa se identificar como direita nem como de esquerda. A gente não pode entender essa fala como eu posso me abster, então. A gente não é monge, né? A gente precisa tomar uma decisão. A gente precisa tomar uma decisão. Agora, obviamente, a gente vai divergir em alguns quesitos, a gente vai interpretar a política de alguma forma diferente, vai. E essa interpretação que a gente tem no mundo, consequentemente, vai fazer com que a gente possa divergir. Um vai votar em um lado, outro vai votar em outro, porque percebe assim. Mas, acima de tudo, onde é que aí vocês podem discordar de mim? Minha próxima pergunta é essa. A impressão que eu tenho é que, por vezes, a gente vive enquanto cristãos, porque o mundo, beleza, o mundo jaz do maligno, não tem como a gente, inclusive, cobrar interpretação cristã, moral cristã, ética cristã, atitudes cristãs de um povo que não professa a Cristo como Senhor, mas dos cristãos, a gente imaginaria o quê? A gente esperaria temperança, domínio próprio, né? A gente não esperaria dos cristãos o que a gente vê também, brigas, divisões. Dentre o que vocês falaram de famílias e amigos que se separaram, a gente sabe que muitos são cristãos. Sim. A gente fica, caramba, o que é que está acontecendo então? E aí a minha suspeita é que, por vezes, esse tema da política, por ser algo tão palpável no nosso dia a dia, né, vai impactar diretamente a vida de todo mundo que a gente vive. Então, parece que a gente se interessa muito mais pela política do que, propriamente dito, pela Bíblia. A gente se interessa mais do que candidato A e candidato B tem a dizer, do que a palavra de Deus diz. E aí a gente é mais alimentado por essa mídia política polarizada, que tem até um efeito de marketing. Eu me formei em marketing, a gente tem uma estratégia no marketing, é o nós contra eles, né? Então a gente se divide literalmente, porque isso é intencional. Não é intencional encontrar uma via média aqui, um denominador comum, é polarizado. Porque não dá audiência, se você Aí tem a gente vê a Bíblia que fala que a gente tem que se respeitar, que a gente tem que amar, que a gente tem que, inclusive, ser plural, saber lidar com as diferenças, né? Mas tendo Cristo como cabeça. E aí eu percebo que a gente vive, inclusive, esses contextos polarizados na política, porque a gente não tem uma relação saudável com o Senhor por meio da sua palavra. Mas eu queria entender, o que é que vocês acham a respeito disso, da causa que a gente anda vivendo, assim, do contexto muito negativo político falando, e espiritual também? Me diz aí, o que é que tu acha sobre isso, Sóstenes? Cara, tudo aquilo que ocupa o lugar que deveria ser do Senhor na vida da gente é um ídolo. E todos os ídolos precisam ser destronados, né? Sim. A real é que a política hoje, ou o debate político, é um ídolo no coração de muitas pessoas. Tem gente gastando muito mais tempo se alimentando por assuntos, né, que dizem respeito ao lado que se defende na política, do que lendo a Bíblia, do que fazendo qualquer outra coisa, né?
As pessoas, eu acho que hoje também, eu estava falando isso mais cedo, né? A gente estava falando em off, eu acho que todo mundo tem que ter a consciência de que, a exemplo do que os bereanos fizeram, cara, e esse lance dos bereanos é muito interessante. Sóstenes, explica pra galera aí o que são os Quem bereanos. são os bereanos? Para resumir, Paulo estava fugindo de uma perseguição muito intensa, né? Ele estava pregando sobre o Cristo ressurreto, e aí um grupo de judeus resolveu empreender aí uma perseguição, né? A fim de prendê-lo, até mesmo de matá-lo. E aí ele começa a fugir. Antes de chegar, por exemplo, em Atenas, que tem uma parte muito legal, que é a pregação de Paulo no Areópago, ele passa por Bereia. E Bereia era uma cidadela que tinha um grupo de pessoas, né, que eram chamados bereanos, que se caracterizavam ou eram lembrados pelo apreço às escrituras. Eles não eram pessoas que engoliam aquilo que estava sendo falado sem antes verificarem se era verdade. Então o texto vai dizer, se a gente for ler, acho que é Atos 16, ou é o comecinho do 17 ou o finzinho do 16. Agora não tenho exatamente de cor, mas o texto vai dizer que enquanto Paulo pregava para todos eles faziam questão de ler, verificar se o que Paulo estava falando estava em acordo com as escrituras. E aí só assim, então, eles chegavam à verdade, né? Então, eu acho que o nosso desafio hoje, velho, é pegar essa quantidade de lixo digital que chega pra gente de todos os lados, pelo WhatsApp, pelas nossas redes sociais. A gente precisa administrar com sabedoria, né, esses meios de comunicação por onde a gente consome, né, as notícias, para que a gente, primeiro, não seja influenciado somente por aquilo que circula na nossa bolha, porque até mesmo os veículos oficiais, a imprensa oficial, divulga muita mentira, muita informação enviesada, muito conteúdo que busca, com método, direcionar a opinião pública. Então, para a gente fugir desse grau de influência que é muito pesado, a gente precisa, cara, pesquisar, e isso dá trabalho. O problema é que a galera não quer ter trabalho. Não tem caminho fácil, né? Não tem caminho fácil, velho. E aí você fica refém das primeiras informações que chegam. Cara, eu conheço muita gente que forma opinião com TikTok. template, cara. Não, e fora também... com frase de template, assim, tem alguma... Tipo, tem aqueles clickbait, né? Os caras jogam umas mentiras, assim, pra chamar atenção no vídeo. Meu irmão, aconteceu, morreu, não sei o que aconteceu. Meu velho, abra o vídeo, vai ler o que tá ali pra... Cara, e o pior é que tem muita mídia que a gente sabe, comprada. Total, De cara. todos os lados. De todos os lados, de todos os lados. Então, pra gente não ficar essa refém, visão a gente crítica precisa... dos bereanos, Sóstenes, eu acho que é algo que falta muito em todos os lados. Vou procurar o texto. Então, as pessoas hoje, tanto de esquerda quanto de direita, formulam opiniões e tomam suas decisões políticas sem ter uma visão crítica ou uma visão mais profunda do que significa realmente ser aquilo. Então, uma pessoa hoje em dia se identifica como de esquerda sem nem saber o que a esquerda defende. Sem nunca ter lido nada, nenhum artigo, nenhum livro de esquerda. Tem gente que diz assim, não, eu sou feminista. Não sabe nem o que significa o feminismo. Tem uma polêmica. Eu sou feminista, já teve gente conversando comigo sobre isso. Não, mas tu é feminista por quê? Não, porque a gente tem que dar valor às mulheres, porque a gente tem que empoderar as mulheres, porque a gente tem que botar mas o feminismo as em origem mulheres não é isso. no lugar que elas querem. Aí eu, meu irmão, tu já leu a Bíblia? Pois é. É simples, pô. São os bereanos, é o que Sóstenes está falando aqui. Ele pegou o Tipo texto assim, eu não preciso ler o documento do feminismo, seja na sua origem, seja na sua modernidade, para então dar valor à mulher. Você só precisa ser Se eu cristão. ver como Jesus tratou. Exatamente, eu preciso ser cristão. Se eu ver. Pra trocar, velho. Vai trocar de novo, né? Meu Meu irmão, essa galera. Isso é sacanagem, essa galera da barca, viu? E tome trocar, troca até os copos, café. Mas Sóstenes, a gente acabou te interrompendo, amigo. Me perdoe, só. Fale aí sobre Bereia, porque política se faz com Bíblia. Com também. Bíblia. Deixa eu ler pra vocês aqui. Não, Atos E 17. o principal fator é a gente entender política à luz da Bíblia. A nossa conversa toda aqui, como até Gabriel falou e Harry. Cara, próximo ano talvez muitos vão votar pela primeira vez. Sim. Né? Próximo ano a gente tá entrando em ano de eleição, presidência, governador, deputados. Cara, a gente precisa entender que antes de tudo, antes de escolher um lado, a gente precisa seguir a luz da Bíblia porque somos cristãos. Então, vamos para a Bíblia. Perfeito. Então, como eu estava dizendo, né, Paulo e Silas estavam juntos numa viagem e começaram a ser perseguidos, né, pelos judeus. Aí, primeiro, eles estavam em Tessalônica, começou a perseguição, foram parar em Bereia.
Aí no capítulo 17 de Atos, a partir do verso 10, a Bíblia diz assim: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Os irmãos são justamente aqueles cristãos que tiveram cuidado com Paulo e Silas e, a fim de protegê-los, enviaram eles para Bereia para que eles não fossem, enfim, presos por aqueles que estavam perseguindo, né, os dois. E chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos, o verso 11 do capítulo 17, né, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Então havia esse interesse, esse senso crítico. Tem gente, velho, quando a gente vai falar às vezes sobre não acreditar em tudo que se ouve, tem gente que se ofende. Não, porque o pastor é ungido do Senhor. Irmão, graças a Deus, aqui na nossa igreja, a gente desfruta de um púlpito que é bíblico, cristocêntrico, responsável, mas nem toda igreja, infelizmente, desfruta dessa mesma bênção que é você ter uma liderança que, de fato, não vai falar nenhuma heresia. Mas você precisa submeter aquilo que você está ouvindo às Escrituras. E ainda que tenha um púlpito muito saudável, a gente você ainda assim tem que fazer isso. E a palavra de Deus. Exatamente. O texto dos bereanos, eles estavam criticando o próprio Paulo, o próprio apóstolo Paulo. Tem algum pastor entre nós que é maior do que Paulo, olhando para, digamos assim, méritos terrenos? Não tem. E a galera estava conferindo o que Paulo estava trazendo para eles. E a própria palavra de Deus vai trazer eles como tendo mais valor, digamos assim, sendo melhores do que os tessalonicenses. Não no aspecto de valor como ser humano, mas eram cristãos que eram mais, digamos assim, preocupados com a segurança daquilo que eles estavam ouvindo. Sabe uma tristeza que eu tenho assim? Vou abrir meu coração. Por vezes eu tenho uma tristeza muito grande, porque a gente sabe que o que mais se fala hoje nas conversas nossas com os nossos amigos é que está todo mundo corrido, freneticamente, ativamente. A igreja, inclusive, é muito influenciada por esse espírito do século, do ativismo, da produtividade, do workaholic, né? E aí tá todo mundo dizendo assim, por vezes, você não faz seu devocional, você não tem uma boa relação com a Bíblia e mantém constância nisso porque a sua vida tá corrida. Mas, mano, o que eu conheço de gente que consegue passar horas e horas no TikTok, no Instagram. E aí agora eu não vou falar nem só no espectro do quesito adolescente, mas adulto. O que eu conheço de adulto, que no tempo livre que tem, abre o YouTube e fica vendo coisa de política e assiste aquilo lá, sei lá, 3 horas por dia, 2 horas por dia. Aí fica a pergunta assim, não, é meu devocional porque eu tô cansado, porque eu trabalho. Pô, a gente consegue passar 1, 2, 3, sei lá quantos minutos você passa, horas na rede social, ouvindo sobre política ou qualquer outra coisa que não vai lhe agregar em nada, muito pelo contrário, só vai lhe puxar para mais um lado dessa extremidade aí, dessa polarização, mas a Bíblia a gente não se alimenta, a gente não tem o desejo, me parece que por vezes a gente não tem o desejo de entender a vontade de Deus, a gente quer o caminho mais fácil. Ah não, meu pai é de direita, não, minha mãe é de esquerda, não, eu entendi que é mais sensato eu pensar dessa forma. Só que a gente não faz, eu acho que é o método socrático, inclusive, que vai dizer, se auto-questione-se, questione-se as suas crenças. Porque das duas, uma, ou você vai deixar de acreditar aquilo e você vai, com base, ressignificar isso. Ressignificar isso, acreditando em outra coisa que, então, você entende ser o mais correto, ou, questionando a sua crença, você vai crescer e você vai construir mais base. Só que a gente não faz esse papel, a gente não vai pesquisar, a gente não se questiona. A gente diz, é isso e pronto. Então, isso é muito, muito complexo. Eu acredito que tu ia falar... Deixa eu confessar um pecado, velho. Confessa aí. Ontem eu perdi 1h30 da minha vida assistindo o debate de um professor, treinador, contra 30 gordos. Tá ligado? Eu também fiz isso. Tu já tá sendo bem... Como é que eu posso dizer? Ele chamou de gordo. É porque é o nome do título do negócio. É pessoas acima do peso, né? Eu tenho um lugar de fala. Pessoas inchadas. Opa, eu tenho um lugar de fala. Eu posso. Tudo bem. Não, você não é gordo. Agora tá. Não, ele é gordo. Ou não, perdão. É não. Eu sou fordo. Você é só batorezinho. Mas é exatamente isso, velho. Tem uma pergunta que eu quero fazer daqui a pouco. Concluir o raciocínio? Você quer que eu já faça a pergunta ou você quer concluir seu raciocínio? Não, eu queria só dizer, cara, que normalmente aquilo que a gente mais ama é aquilo a que a gente dedica mais do nosso tempo. E aquilo que a gente mais dedica do nosso tempo acaba sendo aquilo que molda o nosso coração. Sim. Se a maior parte do meu dia eu estou dedicando para política, por exemplo, cara, eu vou respirar política.
E se eu não estou dedicando o tempo que eu deveria à palavra, para que a palavra molde os meus pensamentos acerca da política, eu vou ficar refém de qualquer coisa que me for apresentada como uma informação, né? E aí, cara, eu posso acabar adquirindo uma linha de raciocínio, pensando e tomando decisões num caminho completamente distinto daquilo que Jesus nos ensina, né? E se você... Permita-me, desculpa, Sochi. Permita-me, que chique, nossa. Permita-me. Cara culto. É que eu tô andando muito com o Sochi. É porque ele pensa muito. Se você for avaliar o quanto Jesus se dedicou a assuntos políticos ou de discussão sobre como o governo deveria agir ou como a sociedade deveria agir, você vai perceber que Jesus se dedicou muito pouco a isso. Jesus dedicou mais do seu tempo ensinando, pregando, curando, discipulando. Nós, como cristãos, justamente nessa tua linha de raciocínio, se no nosso dia a gente passa 90%, 80% do nosso dia se dedicando a outras coisas que não são pertinentes ao reino de Deus, a gente está um pouco distante de quem foi Jesus, de como ele viveu. Então, não é que nós não devamos nos preocupar com esses assuntos, mas Jesus se preocupava com esses assuntos somente aquilo que realmente era pertinente a ele. Tanto que a própria palavra de Deus vai trazer o aspecto político, o aspecto de Estado, somente deixando claro qual era a função dele na sociedade. O Estado, a política, na Bíblia, vai ser algo secundário. Tanto que, no Antigo Testamento, o povo de Israel antes era governado pelos sacerdotes. Eles começaram a ter reis olhando para os outros povos. E foi algo que foi contra a própria vontade de Deus. Então, se a gente for olhar para o aspecto bíblico em si, Deus se preocupa muito pouco com quem está governando seu povo. Ele se preocupa muito mais em como o seu povo está espalhando as verdades do Evangelho. E você vê quanto mais o povo ao longo da história se aproximava desses governantes, mais as coisas davam mais errado. Corrompia. A gente vê na história como foi esse envolvimento de gesto da igreja com o Estado. Né? Perfeito. E a gente vê depois, a exemplo, eu não sei se é a pergunta que tu vai fazer, a partir dos grandes teólogos calvinistas holandeses, como é proposta uma ideia de envolvimento com as esferas de poder saudável, no sentido da gente influenciar essas esferas, mas sem desejar estabelecer domínio sobre elas. Cara, a reforma foi talvez o grande ápice daquilo que a gente entende hoje como Estado laico. Né? Os cristãos, os pais da igreja, lutaram para que as pessoas tivessem liberdade religiosa. Aí você vê hoje um bando de crentes querendo dominar tudo e estabelecer os rumos da nação. Um presidente cristão. Ou seja, só quebrando a quarta parede aqui, eu queria dizer para você. Não é uma pauta de Jesus, da Bíblia, do cristianismo, cessear ninguém, calar ninguém. Muito pelo... Opa. Querem me calar, hein? Já é teu próprio catarro. Galera, deixa eu beber uma aguinha saudável. Não é por uso de vape, galera. Não é. Ariel fumou demais. De maneira alguma. Mas, gente, não é do cristão, não é da nossa fé calar ninguém, sabe? Agir com intolerância com ninguém. Muito pelo contrário, como o Sóstenes bem falou aqui, a própria reforma protestante visa trazer essa liberdade para todo mundo. Tipo, o próprio ato de discordar dos cristãos, os cristãos lutaram para que isso acontecesse. Sim. Mano, isso é perfeito. Se você for avaliar, você só tem liberdade plena de opiniões em países cristãos, de origem cristã, digamos assim. Então, hoje no Brasil, por que é que a gente tem um país onde você pode discordar veementemente dos cristãos? Porque na nossa origem, nós somos um país cristão. Ninguém vai, por exemplo, discordar de um país que a origem dele é muçulmano. Você não consegue em um país muçulmano dizer que você é contra o muçulmano, por exemplo. Você não consegue em um país que é comunista dizer que o comunismo está errado. Então, todos os países nós temos liberdade, inclusive para lutar contra o cristianismo, são países em que sua origem foram formados por cristãos, porque os cristãos são aqueles que lutam por liberdade plena, senão nós não teríamos. E, Harry, eu acho que o ponto X também cara, antes de mais nada, a gente tem que saber, né? O que um lado pensa, o que o outro lado pensa, mas a gente sempre ir pra palavra, velho. Sempre pra palavra, velho. Se a gente pudesse dizer um ponto X da galera aí, velho, lê a Bíblia. O ponto é que os nossos erros acontecem porque a gente não tem base na palavra, porque a gente não conhece o Senhor, sabe? A gente, por vezes, vive até uma fé
é muito, como é que eu posso dizer, mística. Não que a nossa fé não seja mística, eu acredito que vocês me entendam. A gente tem o místico na nossa fé, mas a galera quer muito mais o místico em si do que também buscar na palavra a verdade, o direcionamento, a vontade de Deus. Ah, não, o Sóstenes levantou aqui, não, mas meu pastor diz para fazer isso, porque meu pastor é um homem de Deus, porque o Espírito Santo falou com meu pastor. A gente crê que Deus fala com líderes, a gente crê que Deus fala com seu pai, com sua mãe, com o seu discipulador, mas eles não são inerrantes, a Bíblia é inerrante. Eles não são a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, sabe? Sim. Então, a gente precisa ter mais fome e sede para que a gente creia muito mais na palavra do que na direita, do que na esquerda, do que alguém que eu admiro diz. A gente tem mais segurança na palavra, e é com a palavra que a gente vive, é com a palavra que a gente vota, inclusive, mesmo que a gente possa discordar. E aqui está um ponto, se a gente, enquanto cristão, não consegue lidar, Gabriel pensa diferente de mim. Por isso eu não quero lidar com Gabriel, mas Gabriel é meu irmão. Se a gente não consegue se respeitar, mesmo que a gente pense diferente, a gente tendo a Bíblia como base, não conseguirmos nos respeitar, tem alguma coisa errada na nossa fé, não apenas na nossa visão política, mas é na causa, sabe? E, Harry, tu vai fazer a pergunta agora? Eu tenho uma pergunta boa, velho. Não, eu acho que eu já perguntei demais, vou deixar tu fazer a pergunta. Cara, faz aí. Essa pergunta é boa. A gente tá aqui, a gente conversou sobre os lados, falamos sobre o que Jesus pensaria, né? Vamos falar assim. Falamos sobre onde devemos nos basear. Mas, cara, vamos lá. Eu não sou nem de esquerda, vamos dizer. Eu discordo da esquerda, discordo da direita. Próximo ano tem uma eleição. Quero votar em ninguém. Um cristão, ele pode se isentar do voto? Polêmico. Eu posso ir lá, apertar o branco, posso anular. Cara, e eu acho que isso é muito bom, porque eu falo de mim mesmo. Teve uma época, sei lá, quando eu tava discordando de todos os lados, cara, o que é que eu faço? Só que eu não queria ser isentão, né? E aí eu fiquei, bicho, e aí, velho? E aí? Eu fui ler e tal, porque, como a gente falou, a gente tem que ler o plano político, não é só a gente, tipo, que a gente fica só achando, pegando cortes, né? Cara, eu acho que ninguém gasta também tempo lendo o plano político ali do candidato. E aí eu, vou votar nesse lado. Mas, assim, eu poderia me isentar, eu poderia ir lá e apertar o branco. Ei, Moura, Lula, Bolsonaro ou branco? Ou tudo, né? Ui. Porque eu poderia votar em Michel Temer. Tô brincando. Eu gosto de polêmica. Quando a gente... eu, por exemplo, eu sou do interior, né? Interior, você tem uma quantidade de pessoas, por exemplo, que são... uma quantidade muito grande de pessoas que são atingidas por auxílios, digamos assim, Bolsa Família, essas coisas todas. Então, eu conheço realidades de pessoas que sobrevivem somente com Bolsa Família. Aqueles R$600 ali é a renda que a pessoa tem para sobreviver. Essas pessoas... nunca vão deixar de votar. E essas pessoas nunca vão deixar de votar em Lula. Eita. Por exemplo. Direto, viu? Por quê? São pessoas que olham para Lula e enxergam em Lula a sobrevivência delas. Em contrapartida, eu tenho pessoas no ciclo social, lá no interior, por exemplo, que entendem que isso é uma forma de escravidão da pessoa. E é uma pessoa que vai buscar aí outras formas de vida, digamos assim, e acaba achando irracional votar em Lula. Então, eu convivo com esses dois tipos de realidades. Quando a gente olha para a Bíblia, é complicado a gente ser categórico e dizer ou você vota num ou no outro, ou você não pode votar nulo, por exemplo. Por quê? Quando a gente olha o contexto de Jesus, Jesus vivia em um contexto social, político, que quem dominava era uma monarquia. Você tinha um rei comandando todas as coisas. Então, os cristãos da época não tinham direito de voto. Onde é que existia democracia? Dentro da igreja. Então, você tem lá, por exemplo, em Atos, a escolha dos diáconos, como o Sóstenes bem citou, de forma democrática. Lógico, direcionado ali pelo agir do Espírito Santo de Deus, mas eles escolhiam. Mas fora do ciclo da igreja não existia democracia. Então, os cristãos daquela época, eles não tinham esse contexto de voto em um ou em outro. Então, é complicado eu chegar para você hoje, que vai votar, e dizer, você tem que votar. Nós entendemos que nós temos esse direito hoje e que nós temos a liberdade de votar. E eu acredito, inclusive, que nós também temos a liberdade de não votar.
Então eu não diria a um adolescente que está aí assistindo a gente ou qualquer pessoa que ele é obrigado a votar. Por quê? O voto parte de um princípio de liberdade. Se eu digo a um cara que ele não pode votar nulo, eu estou tirando a liberdade, inclusive, de não votar. Sim. Então, eu acho que é um pouco contraditório eu ser muito categórico e dizer que ele não pode votar nulo. Seu isentão. Pra galera babona dos Estados Unidos, você que é babão dos Estados Unidos, tô brincando. poxa. Calma. Vou cortar a live, Mas mano. pra Cuidado galera... aí, vice pra tarifaço tá Cara, onde? os Estados Unidos Vou hoje... cortar, caiu o canal. Os Estados Fui Unidos hoje deportado. têm uma das maiores democracias do mundo. Lá o voto não é obrigatório, que nem é pra gente aqui, pô. Então as pessoas vão se realmente quiserem. Entendeu? Então eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que a gente tem que entender que temos um papel de responsabilidade muito grande nos rumos da nossa nação. É sempre aquela tensão, né? A gente sabe que Deus é soberano e que Ele está conduzindo a história. Mas a ele gente usa tem seu também povo, a né? nossa responsabilidade. Nós somos usados por Deus, então não podemos nos abster das nossas responsabilidades. Agora, a gente não pode acreditar que a política é a salvação do cristianismo. Política não é o evangelho. Política não é evangelho. Eu tava lembrando agora de um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris. Opa, aí eu Eita. gosto. Todo mundo Icônico. odeia. Cara, adora essa Brooklyn, série. 1986. Cara, tem um episódio massa que Chris está disputando a presidência do Grêmio Flam. É do muito Grêmio, bom, inclusive. alguma coisa assim. Ele tá representando Contra o de Caruso. classe. Exatamente. É, E aí, bicho, ele tava nervosíssimo porque ele não sabia como é que convenceria os amigos a votarem nele. Aí o doidão lá, o ruivo, né? O Caruso, Caruso? Caruso, é Pronto. o Valentão lá. Ele chega na mesa, aí a galera, eu quero reivindicar aqui porque pararam de servir uva na merenda, não sei o que. Ele tá resolvido. Uva hoje, uva amanhã, uva pra sempre. Aí tudo que a galera chegava com demanda besta assim, ele pegava, tal com sanduíche hoje, sanduíche amanhã, sanduíche pra sempre. Aí quando abriram perguntas pra Cris, aí o cara vai falar, não, porque a filosofia, não sei o que, aí Cris fica doido assim, né? E aí sai completamente prejudicado desse primeiro momento. Aí depois Cris tem uma sacada, velho, e faz um discurso falando de coisas legais, sobre recreio e tal. Mas quando você vai olhar de forma muito fria, tanto ele quanto o Caruso fizeram discursos populistas. Eles falaram exatamente aquilo que a galera queria ouvir. Quando você pega hoje, por exemplo, a nossa bancada, amada bancada evangélica, evangélicos da bancada, a bancada evangélica, muitas vezes, e ela tem uma importância grande, tá? Ela tem uma importância grande. Por exemplo, se um aborto da vida fosse pautado, como já foi, não exatamente pautado para votação, mas Colocar em discussão. orbitou ali as discussões, né, tal. É importante que esses caras estejam lá para frear os avanços dessas políticas que para a gente são terríveis, para toda a nação. Mas hoje, cara, você não vê ninguém discutindo projeto de nação. Você não vê ninguém discutindo a solução daqueles que são os principais problemas que assolam o nosso país. Tá ligado? Quando você vai ver as discussões, é tudo coisa muito ideológica. parece The Office. Cara, sabe, é como se a bancada evangélica fosse um puxadinho do céu assim, sabe? A galera... Cara, não é por aí. Então, eu acho que a gente... Cara, você não está confortável para votar nos populistas, que são as únicas opções que a gente tem, cara, não vote. Mas entenda que você tem responsabilidade com os rumos do seu país. Sim. Entenda que você é chamado para se envolver também com essas coisas. A gente vê pastor Martin Luther King, a gente vê outros grandes líderes da nossa história. Abraham Kuyper é um cara, inclusive, muito caro aqui para nossa igreja. Temos camisas com frases dele. Abraham Kuyper foi primeiro-ministro na Holanda, ele foi o fundador da Escola Livre de Amsterdã, é o cara que desenhou a doutrina da graça comum, é o cara que fala sobre a doutrina das esferas. Então esse cara tem contribuições que foram para muito além daquilo A que gente ele tem um fez na Holanda. Schaeffer com... A gente tem Francis Schaeffer, que foi um cara também, um grande apologeta do nosso tempo, é o fundador de Labri, um cara que foi escolhido para representar o movimento fundamentalista que surgiu em contraposição ao liberalismo teológico, quase que trava aqui. Então você tem muitas figuras importantes, mas tem um cara, pronto, eu vou dar um exemplo desse cara aqui, que eu gosto muito, inclusive saiu um filme dele recente, que foi o Dietrich Bonhoeffer. Né? Bonhoeffer foi um professor luterano, pastor, teólogo, na Alemanha nazista. Esse cara foi diretor de um seminário. Esse seminário é o Finkweiler, negócio assim, eu sei que é alemão, sabe falar alemão. E esse seminário foi fechado pela Gestapo.
que é a polícia nazista, tá? Ele tem um livro chamado Vida em Comunhão, que ele fala do dia a dia dele com os caras que moravam lá no seminário junto com ele. Bonhoeffer não só falava do evangelho, não só fazia teologia, como ele se envolveu, e aqui eu não quero colocar exatamente como certo tudo que ele fez, mas ele se envolveu no movimento de conspiração que buscou, de alguma maneira, interferir. Pode não, vai ser cortado. A gente sabe que só quem conseguiu Dormir. Só quem conseguiu Brad Pitt, né? No filme de Tarantino. Baixado de Grodas. Maravilhoso. Mas, na história real, cara, ele não conseguiu. Libertou vários judeus que estavam presos. Ele fez coisas maravilhosas, cara, enquanto pastor, enquanto cidadão, enquanto membro de uma sociedade caótica que foi a Alemanha nazista dos anos 40. E esse cara foi enforcado e morto por causa disso, 10 dias antes da entrada das tropas aliadas em terreno alemão. Vê, quase que ele é liberto, mas foi enforcado por causa disso. Eu não quero usar exatamente o exemplo de Dietrich Bonhoeffer como algo que a gente deve ter como referência, mas nós temos muitos nomes importantes da nossa história, cristãos genuínos, que deram a própria vida em defesa de pautas que são importantes para a gente enquanto cristãos. A gente não pode se trancar na nossa bolha igreja e deixar o mundo se acabar lá fora, porque aqui está todo mundo salvo. Muito pelo contrário. Deus não nos chama Os para puritanos, por exemplo, A própria Bíblia nos diz que se líderes justos estão no poder, o povo vai exultar de alegria, todo mundo sai beneficiado. Mas se líderes maus, corruptos estão no poder, todo o povo vai sofrer a consequência disso. Pois é. O grande X da questão tem uma frase, eu não sei se eu vou citar lá corretamente, mas é como se os líderes fossem apenas o espelho da sociedade. Né? Perfeito. Estamos colocando no poder aqueles que são... que refletem quem somos. Refletem quem somos. Para a gente se caminhar para o final, inclusive, aqui, eu queria que vocês pudessem deixar uma última palavra aí. Já, velho. Já. Mano, eu Parece que passou 10 minutos só, velho. Meu direcionamento para vocês é que, enquanto Gabriel e a visão de mundo que você tem, política, bíblica, obviamente, da mesma forma Sóstenes, o que é que vocês poderiam deixar de conselho? Eu vou até envolver tu também. Pode quebrar a quarta parede. Vamos todo mundo se envolver aqui na fala. Pode começar por Gabriel, depois vem para as Sóstenes, passa para Moura, eu posso finalizar, mas o que é que você poderia deixar de conselho para adolescentes e jovens? Alguns já estão voltando, outros voltam pela primeira vez no ano que vem, mas e aí? Inclusive, ano que vem vai ser um ano bem caótico politicamente falando, então... Quem quiser saber quem eu voto, pode me ligar. Mandando BM. Já que estamos falando sobre o tema sabedoria nesse mês de setembro aqui, né? Então, hoje na pauta da política, deixa aí uma pílula de sabedoria para essa galera. Boa, excelente. Bem, você que é adolescente, tá aí nos seus 16, 17 anos, antes dos 18, você provavelmente ou já votou ou vai votar, você está terminando o ensino médio agora, vai entrar em uma faculdade, você vai se deparar com diversos tipos de pensamentos e ideologias. E eu não estou falando somente de esquerda ou de direita, mas eu estou falando de coisas, inclusive, um pouco mais sutis, que sondam a nossa sociedade e nos colocam em um caminho diferente do evangelho. O conselho que eu tenho para você é: se aprofunde na palavra de Deus e entenda o que a palavra de Deus tem a dizer sobre todas as esferas da sociedade. Num contexto de política, entenda qual é a função do Estado baseado na palavra de Deus. Entenda o que é que a Bíblia diz sobre uma visão mais de esquerda, sobre uma visão mais de direita. E, acima de tudo, entenda como você, como cristão, deve ser relevante na sociedade em que você está inserido. Nós falamos inicialmente que Jesus ele se preocupou muito pouco com política, mas nós percebemos que Jesus ele não deixou de ser relevante politicamente. Isso são coisas completamente diferentes. Então você tem que entender como você, como cidadão, é chamado por Deus para poder incentivar a sociedade em que você está inserido. E não assuma ideologias, mas seja um cristão verdadeiro. É isso. Show. Caramba. Top. Cara, manos e manas. Cara, quando eu entrei na Rio, eu assumi um compromisso comigo mesmo, que eu não queria falar mano. Mas tá E até hoje eu tô... Tá sendo firme. Não, eu tô sendo firme em relação a isso. Sério isso? Sério, mas eu vou abrir uma exceção agora. Que é isso, mano? Manos e manas.
Cara, eu acho que a gente tem que, primeiro de tudo, sabe, velho, orar pelo nosso país. A gente precisa orar por uma nação pacífica, uma nação menos dividida e naquilo que nos couber, como a própria palavra nos ensina, né, procuremos paz. Não engula tudo aquilo que lhe for apresentado como informação. Procure beber de fontes que estão fora da sua bolha, tá? Compreenda que você, mesmo sem perceber, é muito influenciado pelos algoritmos, pelos mecanismos que são pensados para colocar você dentro de caixas, tá? Então, se informe, não tenha preguiça de estudar o seu candidato, de procurar vídeos, de procurar os programas de governo, de entender mais sobre aquele para quem você deseja destinar o seu voto, mas acima de tudo, cara, vê se o que esse cara está falando, vê se as atitudes dele, as posturas dele, não somente o discurso, mas aquilo que ele está fazendo, né, por trás das câmeras e que hoje a gente tem acesso com tanta facilidade, tá em concordância com aquilo que está escrito, com os valores que você acredita. Não coloque as ideologias acima dos valores eternos, né? São só acessórios. O principal é a palavra e a gente tem que buscar sabedoria no Senhor para que não sejamos levados para um lado e para o outro por todo o vento de ideologia, todo o vento de doutrina. Se você quiser crescer no pensar, todo domingo na Igreja Rio. Olha aí. Glória. Deus abençoe vocês. Moura. Rapaz, depois deles dois, não sei nem o que falar. Então, valeu. Gente. Tamo junto. Mas eu acho que o ponto X, velho, é a gente realmente... Por muitas vezes, acho que você aí pensa, pô, política é chato, entender história é chato. Cara, acho que o assunto é chato quando a gente não entende ele. Mas assim que a gente começa a entender, buscar, procurar, é importante. Mas o principal de tudo, cara, o que é que esse candidato, o que é que esse tema é à luz da palavra? Cara, a gente tem que procurar as escrituras sobre tudo. Gaste tempo lendo as escrituras, gaste tempo estudando. A gente viu quanto foi falado aqui, quantos políticos cristãos se envolviam na política, né? E fazia aí. E como foi relevante para a nossa sociedade. Eu acho que esse é o principal fator. Cara, como é que eu posso, através da política, através desse assunto, ser relevante para a sociedade à base da Bíblia? Então, gaste tempo estudando, vejam as propostas do seu candidato. Cara, é legal. Política é legal, história é legal, mas a gente tem que gastar um tempinho aí procurando. Mas é isso. Só sejam sábios e peçam discernimento a Deus. Finalizando aqui, minha palavra para vocês. Eu queria até... enfim, o pessoal já foi bem pertinente quanto às pontuações. Eu queria trazer uma fala mais pastoral, assim, sendo bem sincero. Cara, eu não sou a melhor pessoa aqui. Eu acho que da mesa, provavelmente eu sou a pessoa que menos entende de política. Mas se tem uma coisa que eu busco fazer todos os dias, é entender a verdade do Senhor e o direcionamento dele para os meus dias por meio da sua palavra. Então, o que eu posso dizer para você é, acima de qualquer coisa, ame o Senhor, sabe? Busque o Senhor. Porque amando a Jesus, a gente vai, então, a partir da relação com Ele, saber se relacionar com o mundo também, e vai ser claro para nós aquilo que Ele aceita, aquilo que Ele permite, e aquilo que Ele rejeita, aquilo que não é da vontade de Deus. E pode ter certeza, existem qualidades na esquerda, existem qualidades na direita, mas nenhum desses dois polos são o evangelho. A gente não pode tratar nenhuma dessas duas ideologias e, consequentemente, seus líderes como aquele que vai libertar a gente, então a gente vai ser redimido. Só um pode fazer isso, só o Senhor. E em Cristo, a gente aprende, eu até lembrei agora aqui, a gente aprende, Jesus, quando ele chama seus discípulos, a gente vê que a gente tinha Simão, que era um zelote, doido para matar os romanos e destronar. E que era um black bloc do nosso tempo, né? Era mais ou menos isso, né? O cara era naipe... Militante armado. Bonhoeffer. Naipe Dietrich Bonhoeffer. Tô dizendo que se deixar a gente fala mais. E a gente vê Mateus, Simão, o publicano também. Levi, irmão, no caso, que é né? isso? Não, é porque tu parece com ele. Cobrador de impostos. Cobrador de impostos. Me chamando de Ou corrupto. seja, Logo a gente tu. tinha um zelote que, se deixasse, matava o outro discípulo de Jesus, Levi, Mateus. Inclusive, The Chosen tenta retratar isso aí de um jeito muito legal. Mas o que a gente vê? Jesus traz todo mundo para a mesa. Isso é verdade. Então, cara, não ame mais o seu candidato do que o Senhor.
Não ame mais a sua Chega, me arrepiei aqui. a sua ideologia. Jesus trouxe todo mundo pra mesa. E ame seu irmão, né, velho? Ame seu irmão, por mais que ele tenha discordância de você. Também, a gente cara, pode se amém. sentar, a gente não precisa se dividir. Exatamente. Entendeu? Por exemplo, eu torço pro melhor time de Pernambuco, Náutico. Rariel torce pro time mais triste de Pernambuco, Santa Cruz, e a gente senta na Eu mesma vou ficar mesa. calado porque a gente tem que se respeitar e a gente tem que manter a paz. Então é isso. Agora eu quero chamar... A, Como é, vi- produção? Eu a chamo vinheta, a vinheta do quem? momento. Chama a vinheta do Ei, calma, momento calma. Har. Antes da gente chamar, a gente agradece agora ou depois, a galera? Depois. Então, Mas já chama a vinheta. Chama a Momento. vinheta. Har. Faz de novo aí, mano. Har. Mano, que vergonha. É nóis. Gente, eu vou como pegar essa vocês galera. sabem, o nosso momento Ariel agora. E nossos convidados não sabem. Mas ele vem pra cá, ele! Samuca! É isso, gente! Está começando o nosso momento Ariel, momento muito especial. E durante o programa, vocês, deixa eu ficar aqui nessa posição aqui, vocês convidados, viram que houve uma buzina, né? Vocês tinham que trocar de lugar e tinha um motivo para isso. Nada aqui é em vão. Eu peço que vocês olhem debaixo de suas cadeiras se tem um presente Vamos ver misterioso. quem foi R$2. predestinado. R$2 um presente de mistério. É um pix surpresa. Bora. Vem aqui na frente. Não. Mano, capaz de estar na de Rariel, velho. Meu querido, nós. Abre pra gente, por favor. Só tem um, né? É isso mesmo. É, só tem um. Você foi escolhido. Não tem nenhum papel aqui não, velho. Ah, só em um, né? Gente, Você. Só tá metade, é. Oxente. Eu tô achando que a outra metade tá aqui, ó, do lado dos hostes. Vamos ver? Vocês podem ver. Tá? É não, comigo não. Pode aceitar. Que nada aí? Isso, velho. Veja se tá. Vê se tá aí. Eu acho- Tem que estar aqui. Acho que tá com o Moro aí, hein? Não, mano, já... Esse é o aqui não, né? Tá não, tem nada aqui não. Você me mal, pô. Opa! Achamos. Eu falei, mano. Achou, velho? Temos o banho de Aí, daí, chegou aí. Ah, tá. O Rariel jogou. E aí? Abre aí, por favor. E Rariel jogou, irmão. Na frente das câmeras. Meu querido sócios, metade, tá aqui. Juntem, por favor. Cara, metade. Vou deixar o convidado, né? Leia, por favor, com essa Mano, incrível que Pode Rariel locutor. sempre fica com isso, velho. O momento Ariel de hoje é um doce teste de oratória. Sabe uma coisa que políticos e pastores têm em comum? A palavra. Para ser um bom político, um bom pastor, nós temos que saber... Eita. Saber falar, dominar a nossa oratória. Provérbios 16 fala que as palavras agradáveis são como favos de mel. Logo, chegou a vez de vocês de fazerem um discurso açucarado. Nossa, é com muito prazer que a equipe Fala Barca apresenta a Rinha Doce do Século. Eles terão 1 minuto para mudar o mundo. Com vocês, o político versus o pastor. Eita! Ele pode ser o político? Nós podemos ver que o político e o pastor têm algo em comum, que é a sua oratória. Palavras diferentes das demais. É possível ver diversos pregadores usando palavras que eu nunca vi na minha vida, até porque a versão da minha Bíblia não é árabe. Mas, nós temos aqui, se vocês iam fazer um discurso simples, aqui não tem tanta simplicidade assim. Nós somos simples como Jesus, mas como um favo de mel, um docinho. Nós temos aqui um marshmallow que já tá aberto, porque aqui fala baixo. A galera comeu já, velho. E é simples. Primeiro, vou começar com o convidado. Peço que ele faça o discurso de 1 minuto, sendo um político, para mudar o mundo, mas tem um porém. Você terá 4 marshmallows na sua boca. Perfeito. Tá certo? Então,
pessoal do PIA aí pode gravar isso aí pra mim. Aproveita. Sob hipótese alguma, isso deve virar uma figurinha, ok? Ministério da Aldeia, velho. Léo, Zama, vocês têm uma missão. Fazer uma figurinha disso. Não. Ministérios das figurinhas, hein? Não pode mastigar, né? Nós jovens, recentemente não, faz um tempinho lançou um desafio chamado Chubby Bug. Sei não o que é. Eu não vou conseguir. Sorte de se arrepender de se envolver com adolescentes. Não, eu tô encaixando aqui. Cadê? Eu vou Tô encaixando. Olha, Bora, no bora. meu lugar, hein? Ô, Bulldog! 1, 2, 3, pode começar seu discurso. Eu quero dizer a você que está nos ouvindo neste momento. Você acabou de encontrar a solução para todos os seus problemas. Se a sua falta, se aquilo que lhe incomodava era a ausência de entretenimento, a ausência de possibilidades múltiplas de diversão, seus problemas acabaram. Nós, quando eleitos, criaremos o dia de... Um minuto, viu? Nós criaremos um dia da diversão generalizada, em que você, adolescente, poderá convidar todos os seus amigos e terá comida, videogames, internet e tudo mais completamente Diversão gratuito. Diversão hoje, diversão amanhã, diversão para sempre. Aê! Palmas. Muito bem. Agora chegou ele, hein? Eu quero ver quem vai ganhar meu voto. Desconta só. Eu tô um pouquinho gripado, pô. Tô ficando rouco. Deixa eu vou falar. Sei, você já me O fala. nosso Ei, mano, líder, mas sobrou um pra mim. o nosso pastor não vai sobrar. Vocês deixaram 8 certinho. Foi dia 8. Daí comeu o Henrique e o Daniel. Pega aqui. E você, como um ótimo pregador do Evangelho de Cristo. Ariel, irmão, não decepciona o rosto, não. Não pode mastigar, não, viu? Não decepciona o lado do rosto aqui. Ele fazer uma pregação usando marshmallow como referência. Rola? Rola. Pronto. Você vai usar pregue usando a palavra marshmallow. Vai, mano. Eu confio em tu, irmão. Tira a mão da boca. A paz do Senhor, meus irmãos. É que eu ia dizer pra vocês que vocês não são o nosso mesmo do mundo. É verdade, é verdade. Vocês são o céu da terra. É verdade. Tem gente por aí dizendo que vocês são É verdade. sempre tem. É verdade. Meu Deus! Glória a Deus! Veja fogo com tudo. Já ganhou. Tan, tan, tan. Já ganhou. Então, meu irmão, se você Ainda tem 20 segundos, tá bom? não vá atrás do meu, você não tem presente. É verdade. Já ganhou. Tan, tan, tan. Já ganhou. Meu voto é em Ariel. Eu também velho. voto em Ariel. Esse foi o nosso momento, Ariel. Deixe nos comentários quem pra você foi o vencedor. E. É isso. Não, regula, pelo amor de Deus. Matheus. Mano, foi mal, gente. Obrigado aí, Samuca. Tamo junto. Valeu, Silvio Gente. Santos! Ei, que podcast massa hoje. Foi. Ei, galera, tô me mijando, valeu. Que é isso, mano? Meu irmão! Mano, a gente vai terminar assim. Não, tu vai perdeu a sair, linha, bicho. perdeu a linha. isso? Perdeu a linha. Já desligou? Eu vou encerrar. Com o Rariel saindo. Gente, foi muito massa hoje o momento Rariel, mas também o tema discutido aqui. Cara, é isso. Compartilha esse vídeo com mais pessoas, a galera da tua escola, com teus amigos. E é isso, velho. Fica por aqui o Fala Barca de hoje. Próxima segunda, daqui a 15 dias estaremos. Valeu, beijo. Tamo Valeu, junto. galera. Um abraço. Cheiro Valeu, no oi. valeu, valeu. Tchau, tchau.